aí, hoje a gente vai falar sobre um dos espetáculos mais impressionantes da natureza, o jogo de sombras cósmico que a gente conhece como eclipse. Clara, se liga nessa cena. Tá um dia lindo, céu azul, e do nada o sol começa a sumir. O que poderia estar acontecendo? Pois é, Léo, parece até mágica, né? Mas olha, não é. Isso é um fenômeno astronômico chamado eclipse. É basicamente um jogo de sombras lá no espaço. E para a gente entender como esse jogo de sombras funciona, primeiro a gente precisa conhecer os jogadores, o Sol, a Terra e a Lua, e como eles se alinham. A lógica é bem simples, na verdade. Primeiro, a Terra gira em volta do Sol. Segundo, a Lua gira em volta da Terra. E o pulo do gato é o terceiro passo. De vez em quando, muito raramente, os três astros se alinham de um jeito perfeito. É nesse exato momento que o show começa. Entendi. Então, o que acontece quando a Lua resolve passar bem no meio do caminho? Aí a gente tem a receita para o primeiro tipo de eclipse que vamos conhecer, o eclipse solar. O eclipse solar rola quando a Lua passa exatamente entre o Sol e a Terra. E quando ela faz isso, ela projeta uma sombra sobre uma parte do nosso planeta, bloqueando a luz do Sol para quem está naquela região específica. Peraí, mas isso é uma coisa que sempre me deixou encucado. O Sol é gigante. Muito, mas muito maior que a Lua. Como é que uma coisinha pequena consegue tampar um monstro desses? Essa pergunta é ótima e a resposta é uma coincidência cósmica sensacional. É tudo uma questão de perspectiva. A Lua é bem menor, sim, mas ela também está umas 400 vezes mais perto de nós do que o Sol. E essa combinação de tamanho e distância faz com que, do nosso ponto de vista aqui da Terra, eles pareçam ter o mesmo tamanho no céu. E quando esse alinhamento é perfeito, a experiência de um eclipse solar total é simplesmente de arrepiar. O céu escurece como se fosse noite, dá até para ver estrelas, a temperatura cai de repente e o mais incrível de tudo, a coroa solar, que é a atmosfera do Sol e que a gente nunca vê, aparece como um anel de fogo no céu. É um evento raro e de tirar o fôlego. Uau! Mas e se o alinhamento for ao contrário, tipo com a Terra ficando no meio? Exatamente! Isso também acontece. E aí a gente tem o segundo tipo, o eclipse lunar. É quando a Terra se mete bem no meio, entre o Sol e a Lua. Dessa vez, quem faz a sombra é o nosso próprio planeta, e a Lua acaba sendo coberta por ela. E durante um eclipse lunar, acontece uma coisa bem curiosa com a cor da Lua. Ela não some por completo, mas pode ganhar um tom meio avermelhado. Ah, a famosa lua de sangue. Esse nome sempre soou meio dramático para mim, mas agora faz todo sentido. É a sombra da Terra que causa esse efeito. Isso mesmo. E tanto o eclipse solar quanto o lunar são fenômenos bem especiais, mas um deles é bem mais difícil de se ver. A sombra que a Lua projeta na Terra durante um eclipse solar total é, na verdade, bem pequena. Ela forma uma faixa estreita de visibilidade. Então, só quem está exatamente dentro dessa faixa consegue ver o eclipse total. É por isso que existem os caçadores de eclipses, né? Pessoas que viajam o mundo todo, milhares de quilômetros, só para estar no lugar certo, na hora certa e assistir a esses poucos minutos de escuridão. Exato. Então, vamos resumir. No fim das contas, tudo depende do alinhamento. Certo. Se for Sol, Lua, Terra, a Lua bloqueia o Sol e eclipse solar. Isso. E se for Sol, Terra, Lua, a sombra da Terra cobre a Lua e a gente tem um eclipse lunar. Simples assim. Tá, isso ficou bem claro. Mas agora me veio uma última dúvida. Se a Lua dá a volta na Terra todo mês, por que a gente não tem um eclipse solar e um lunar todos os meses? Essa é a pergunta de ouro, Léo. A resposta está na órbita um pouquinho inclinada da Lua. Mas essa inclinação não afeta só os eclipses. Ela também é a chave para a gente entender por que a Lua parece mudar de forma no céu toda a noite. E isso já é assunto para nossa próxima conversa. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal, deixa o like e comenta Missão Cumprida se você descobriu algo novo hoje. Assim você fortalece a nossa missão e ajuda o canal a trazer mais conteúdos que vão fazer você decolar nos estudos.